castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, abramos em Josué, livro de Josué, capítulo de número 7. Josué, capítulo de número 7. Nós vamos ler juntos no verso de número 13. Josué, capítulo 7, verso 13. Eu vou falar praticamente sobre todo o capítulo, mas apenas que fique mais evidente o verso de número 13. Podemos ler juntos a palavra do Senhor? Vamos lá? Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-os para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no meio, ó Israel, e aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Até aí. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez rogamos graça, misericórdia, perdão, porque, ó Deus, na instrumentalidade, ó Deus, daquilo que o Senhor há de fazer através de nós, possamos ser canal, ó Deus, para a comunicação da Tua Palavra, onde a fidelidade a ela, ó Deus, significa que o Senhor é quem está falando e que dispensa qualquer circunstância do pregador, mas a ordem, a palavra é sempre Tua, a glória é Tua, a honra e o louvor pertencem ao Senhor. E agora, Deus, toca nos nossos corações mediante texto tão sublime como esse, que nos chama a comunhão com o Senhor. Ó Deus, abençoe cada um aqui, para que receba do Senhor essa palavra e, tangidos pelo Senhor, tocados por essa graça, nós tenhamos essa preocupação, essa ocupação em cuidar da nossa intimidade com o Senhor, sobretudo nos desviando mais e mais do pecado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde domingo passado começamos já uma série de sermões voltados para o tema santificação. Domingo passado falamos sobre Tessalonicenses, quando Paulo ensinou a igreja de Tessalônica acerca desse binômio, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje cedo falamos sobre a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, né? A princípio, uma fala mais teológica dentro desse tema santificação na semana passada. Hoje, algo mais devocional, mostrando a necessidade de pureza dos olhos, pureza das mãos, pureza de propósitos, pureza da nossa vida para com o nosso Deus. E agora à noite, irmãos, não tem como nós não falarmos sobre santificação sem entendermos um pouquinho mais do que está descrito em Josué capítulo 7. Entendo que no Velho Testamento é um dos textos e uma das histórias mais emblemáticas que fala sobre santificação. Então, falar praticamente sobre esse texto, sobre esse tema, e não abordar esse tema aqui, seria passar de largo numa fala que é tão fundamental para a compreensão da nossa vida espiritual. Portanto, irmãos, a descrição que nós temos aqui no verso de número 13 é o Senhor chamando para a nação de Israel e dizendo: dispõe-te e santifica o povo. Dispõe-te e santifica. Disposição, ou seja, tem que ter uma voluntariedade. E como disse na semana passada, nós somos sinergistas no tocante à santificação. Nós somos monergistas no tocante à salvação. O que é isso, pastor? Monergismo, o aspecto doutrinário que nós cremos que Deus é que opera tão somente, unicamente na nossa salvação. A Deus pertence a salvação, descrito nas Escrituras. Mas há uma sinergia, ou seja, há um movimento de Deus e há um movimento que Deus requer que nós também tenhamos em direção à santificação.
Por isso que Ele nos deu a palavra, Ele nos deu o Espírito, Ele nos deu Jesus, para que por meio desses caminhos, os quais Ele proporcionou, nós sejamos santificados. Mas Ele quer que nós tenhamos uma reação diante da questão da santificação, que é a nossa luta contra o pecado. Então, nesse aspecto, quanto à santificação, há uma sinergia. Deus está em cooperação conosco, nós estamos em cooperação com Deus. É por isso que nós temos nas Escrituras essa ênfase, é uma ordem de Deus, porque nessa ordem Deus quer que nós também estejamos nos dispondo, tal qual a descrição de Josué. Dispõe-te, ou seja, você tem que reagir a isso, você não é passivo a isso. Deus te santificou para a vida eterna, mas como Deus tem um plano de vida para cada um de nós, e esse plano só vai encerrar o dia que nós morremos, Ele quer que você também se coloque nessa disposição de lutar contra o pecado. E aí, o objetivo é dispor-se para se santificar, para ter uma vida separada do pecado. Irmãos, na caminhada do povo hebreu, nós temos alguns momentos interessantes. Por exemplo, nós temos a travessia do mar sob a liderança de Moisés. Nós temos a provisão de Deus, água, pão, carne e roupas, à medida que o povo estava caminhando para a terra prometida. Nós temos o recebimento da lei moral, que são os 10 mandamentos, bem como a lei cerimonial que é dada posteriormente no livro de Levíticos. Nós temos Deus permitindo com que o povo tivesse várias e várias celebrações, Páscoa, Tabernáculo, Pentecostes, dentre outras festas que Deus estabeleceu, a festa das primícias, para que o povo celebrasse. Nós temos, irmãos, nessa caminhada do Egito até a terra prometida, Deus agindo de maneira disciplinar, corrigindo o povo diante de idolatrias e murmurações. Temos também um momento do envelhecimento de Moisés. O ciclo da vida: nascer, crescer, envelhecer, morrer. Moisés agora está diante do fato em que ele está envelhecido, e lá no final do livro de Êxodo vai descrever acerca da morte de Moisés. Porém, um dado interessante é que Moisés foi tão respeitado, tão, entre aspas, venerado, que o próprio Deus ocultou o corpo de Moisés. Ninguém sabe onde foi sepultado Moisés, que o próprio Deus escondeu o corpo de Moisés. Até porque é muito comum na cultura judaica, na cultura entre os árabes, essa veneração. Você se lembra que quando se falou da morte de Bin Laden, o que se fez com o corpo de Bin Laden? O que se disse acerca do corpo dele? Que foi atirado ao mar. Em que lugar? Não se sabe. Dizem que foi exatamente para evitar o quê? Veneração. É uma romaria. Imagine, irmão, se todos soubessem onde Moisés foi sepultado. Haveria uma grande romaria por conta do local desse sepultamento. O próprio Deus ocultou, então, portanto, onde Moisés foi sepultado. E aí, na história de Moisés, 40 anos no palácio, vivendo como filho da filha de Faraó. E aí, nesse contexto, Moisés poderia dizer: eu sou filho da filha de Faraó, então eu posso. 40 anos Moisés depois, quando já um pouco mais maduro, entra em conflito com um egípcio, mata o egípcio, ele tem que fugir, e ele fica fugido durante 40 anos. E nesse momento Moisés poderia dizer: eu não posso. Agora, depois que Deus o chama, Deus deu um chamado para ele, onde ele tem aquele momento da sarça, onde a sarça se queimava, mas não se consumia. Aquele momento é um momento precioso, onde Deus chama Moisés e dá a ele uma missão. E ele caminha durante 40 anos no deserto com aquele povo, onde esse Moisés, que a princípio disse: eu posso, depois ele disse: não posso. Agora Moisés poderia dizer: Deus pode. E de fato Deus pôde, porque Deus sustentou Moisés e bem como o povo durante aqueles 40 anos no deserto. Queridos, porém, com a morte de Moisés, vem o fato de que um substituto, um colíder, precisava ocupar aquele espaço. Moisés precisava passar o bastão. E em alguns momentos da vida, a gente precisa aprender a passar o bastão.
Passar o bastão é trabalhar outros líderes para que ocupem a nossa função. E aqui, irmãos, nós temos o momento em que Josué assume, com muito receio, com muito medo, amedrontado diante de várias questões, e essa figura icônica de Moisés, o grande líder, o grande libertador, eu substituir esse grande líder, é isso que acontece. Josué é um tanto amedrontado, assustado, e Deus encoraja Josué. Deus traz a ele uma palavra de encorajamento, tão somente ser forte e corajoso. E aí, irmãos, Josué é esse que então se coloca à disposição do Senhor, atravessa o rio Jordão a pé enxuto, marca o rio com 12 pedras. Josué é esse que circuncida o povo, para mostrar que ele era fiel à aliança que Deus havia dado lá por meio de Abraão, em Gênesis capítulo 12. Circuncidar todo macho, e essa circuncisão significaria a aliança com Deus, a comunhão com Deus, fazia parte do povo de Deus, da igreja de Deus no Velho Testamento. E no capítulo de número 5 e 6, praticamente nós temos então um momento de enfrentamento. Josué, esse líder que substitui Moisés, agora tem um grande desafio, no momento em que está ocupando os territórios da terra que Deus havia prometido. Deus então permite que Josué enfrente a sua primeira batalha, Jericó, a cidade forte, murada, cercada, protegida, e de maneira espiritual, sobrenatural, Deus dá a estratégia, circundar a cidade, tocar a trombeta, dizer: o Senhor é o nosso Deus. E com essa estratégia espiritual, Josué tem nesse primeiro fronte uma grande vitória. Entusiasma o povo fica entusiasmado porque Jericó é vencida. Nós cantamos, né? Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas ruíram, as muralhas caíram. Josué é esse então, irmãos, que tem esse momento de vitória. Mas posterior a isso, já agora no capítulo de número 7, nós temos um problema. O problema foi o pecado. E ao mesmo tempo nós temos um desafio, o desafio da santificação. E é exatamente isso que está acontecendo no capítulo 7. Portanto, discorrendo mais detalhadamente sobre esse capítulo 7, verso 1, nós temos aqui o pecado se torna presente na vida do povo. É interessante que, em alguns momentos, irmãos, da história bíblica, Deus trata com a coletividade. O nosso irmão, o Emerson, ele disse aqui há pouco, né? Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Nós não somos separados uns dos outros. Se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, deveria todos se alegrarem também. E aqui, irmãos, Deus toma a parte pelo todo. E a parte pelo todo aqui é quando nós temos essa descrição que prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Acã, filho de Carmi, tomou para si as coisas condenadas. A prática de Acã era um cidadão hebreu, um judeu, um israelita, né? Ele havia violado as obrigações de Deus. As obrigações, digamos assim, Deus já tinha estabelecido aquilo que deveria ser feito e aquilo que não deveria ser feito. Quando se tem a lei moral, é a prescrição das ordenanças de Deus, os 10 mandamentos. Quando você tem a lei cerimonial, descrita no livro de Levítico, a forma de culto, a forma de se postar, a forma de se vestir, o que comer, o que não comer, o que tocar, o que não tocar, Deus já havia dado tudo isso. E agora, irmãos, o que nós temos aqui é exatamente esse momento em que ele viola essas obrigações. Deus já havia dito e mostrado o que ele aprovava e o que ele não aprovava. E é por isso que a descrição que nós temos é que Acã toma para si coisas proibidas, coisas que Deus disse era para não tocar. E, amados, o ciclo sempre se estabelece. Quando há a presença do pecado, não há como nós não entendermos, conforme as Escrituras, há a manifestação da ira de Deus.
Isaías capítulo de número 59 fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. E naquele momento que o pecado adentra a nação de Israel, a despeito de uma vitória passada, há o momento da ira de Deus. E você se lembra num dos momentos em que Deus manifestou a sua ira por conta do pecado da nação? A maldição foi imputada sobre Jesus. Quando Jesus morreu, houve um cataclisma, mudanças no aspecto do dia, escuridão, trevas, porque Jesus havia sido feito pecado por nós. A ira de Deus estava sobre ele, foi imputado sobre Cristo as nossas imperfeições, os nossos pecados. A ira de Deus, irmãos, havia se levantado contra os filhos de Israel. Aquele povo chamado à comunhão agora está diante de um Deus irado. Deus não concordava com o pecado, ainda que fosse a parte pelo todo, ainda que fosse um que praticou, e na verdade aquele um representava o todo. E é exatamente, irmãos, nessa ira, Deus mostra o seu descontentamento, Deus mostra um sentimento de que algo estava errado. Deus mostra que agora ele precisa manifestar a sua justiça, e a sua justiça aplicada à nação de Israel por conta de uma pessoa. Nós vamos ver depois. Surge então, irmãos, uma situação de crise. A situação de crise haviam vencido lá atrás Jericó, de maneira muito simples, estratégia espiritual. Sabe por quê? Porque quando você anda com Deus, Deus não vai usar, às vezes, alguns métodos que são métodos que aparentemente os homens vão dizer: nossa, ele fez isso por causa disso, daquilo outro. Irmãos, Deus vai agir conosco em muitas vitórias que nós já obtivemos na nossa vida de maneira sobrenatural, até para que a glória não seja nossa, a glória seja de quem? Dele. Quantas coisas na sua vida já não aconteceu que eu não entendi como é que aquilo aconteceu, mas você atribui uma intervenção divina, você atribui a providência do Senhor, você reconhece que aquilo veio de Deus. Irmãos, naquele momento os israelitas estavam eufóricos: nós vencemos de maneira sobrenatural Jericó, nós dominamos Jericó, aquelas muralhas caíram, ruíram, e nós invadimos e tomamos posse daquele território. Mas, irmãos, esse momento de euforia, esse triunfalismo, talvez não fosse interessante naquele momento. Graças a Deus que nós, presbiterianos, somos muito serenos nesse aspecto, porque quando tem uma bênção, a gente reconhece que a bênção veio de Deus, não veio porque o pastor, o fulano, o profeta, quem quer que seja, fez alguma coisa. Nós reconhecemos que a bênção veio de Deus, uma porta de emprego que se abre, a igreja orou, o irmão orou, amém, louvado seja Deus, mas toda a glória pertence ao Senhor, todo dom perfeito pertence ao Senhor, toda ação divina e sobrenatural que toca, que tange a nossa história, a nossa vida, é intervenção divina. Nós não atribuímos a homens, em absoluto, qualquer poder, porque é Deus que faz todas as coisas. E aqui, irmãos, nós aprendemos, portanto, que nós não podemos, tal como muitos têm feito, um certo triunfalismo. Eu fiz, não. E de alguma forma, parece que naquele momento, diante daquele novo desafio, os hebreus, os judeus, estavam diante de um quadro em que eles tinham que enfrentar uma nova batalha com uma cidade pequenininha, cidade de Ai. Essa cidade tinha ali o seu povo, uma cidade pequena, que deveria também ser conquistada como as outras, porque Deus estava ajuntando aquele povo todo, para que de alguma forma os valores da nação de Israel e o temor que Israel tinha de Deus fosse passado também para aquelas nações. A conquista não era só um aspecto de território, mas era de propagar que existia um Deus, que eles serviam o Deus, e que essas nações, a despeito de terem uma influência pagã, poderiam conhecer o Deus da nação de Israel.
E, amados, o que nós temos aqui é que os israelitas argumentam antes de adentrar aquela cidade. Olha, não suba todo o povo, vamos uns 2 ou 3 mil, não vamos cansar os nossos homens com uma guerra boba dessa. Não vamos envolver tantas pessoas nesse enfrentamento com essa cidadezinha pequena, a cidade de Ai. Queridos, na batalha, os homens de Ai se prepararam. E quando os hebreus foram enfrentar o povo de Ai na tentativa da conquista, as Escrituras nos ensinam, irmãos, que os israelitas saíram vencidos e saíram envergonhados. E aí o verso 5 do capítulo 7 fala que o coração do povo se derreteu como água. Como? Nós vencemos lá atrás, estava tão bom, Deus nos deu vitórias tremendas contra o povo de Jericó, e agora contra esse povozinho aqui, nós somos derrotados. Por que isso acontece? Por que isso aconteceu? Irmãos, a derrota abateu a todos, do menor ao maior, do indivíduo a toda nação. E, amados, o que nós podemos aprender, que de fato, às vezes há um poder de coesão de um grupo, mas quando um sofre, todos sofrem. Quando nós olhamos para a história dos Estados Unidos, quando houve a morte de John F. Kennedy, a morte daquele presidente tão querido, fez com que a nação americana sofresse e lamentasse profundamente a morte do seu presidente. Quando nós olhamos, irmãos, na África, a morte de Madiba, de Nelson Mandela, ele que trazia um espírito de corpo, de coesão daquele grupo. Quando Mandela morreu, a nação africana morreu, o povo africano sofreu, se deprimiu com a perda daquele líder. Quando nós tivemos aqui na início da década de 90, a morte de Ayrton Senna, que até hoje, quando a gente escuta a música do Roupa Nova, que é a trilha sonora lá da musiquinha dele lá, a gente se lembra de quem foi Ayrton Senna, aqueles que são mais antigos. E como a morte de Ayrton Senna parece que fez com que a moral do povo também fosse se baixando. O seu simbolismo, bandeira, correria, vitória, enfrentamento das corridas dele na chuva, parece que a gente estava com ele no carro. E quando Ayrton Senna morreu, parece que um pouquinho de nós morreu também com aquela situação. Irmãos, então, quando houve o momento da derrota da nação de Israel para o povo de Ai, não só uma pessoa sofreu, mas a nação sofreu. Essa baixa moral coletiva, irmãos, teve uma razão. A causa da derrota teve uma razão. A causa desse espírito derrotista e as reflexões tinha uma razão. E, amados, não tem como, quando diante de um cenário, de um grupo, quando alguma coisa dessa acontece, o líder também não sofrer. O líder muitas vezes tem uma vida solitária. E eu fico pensando em Moisés e agora Josué tendo que lidar com esse momento de derrota. Lá atrás, quando não tinha comida, o povo reclamava com Moisés. Lá atrás, quando não tinha carne, o povo reclamava com Moisés. Lá atrás, quando não tinha água, o povo reclamava com Moisés. E aí chega o momento que Deus se ira com relação ao povo hebreu e diz que estaria pesando a mão sobre aquele povo, e Moisés se coloca até numa condição de falar: Deus, se o Senhor não cuidar desse povo, o Senhor pode riscar o meu nome do livro da vida. Um absurdo tremendo. Mas vejam como Moisés estava envolvido com o povo. Agora era Josué, mas não no momento de vitória, mas agora no momento de derrota. E Josué, então, é esse, irmãos, que vai se colocar diante de Deus. Verso 6 fala que ele pega a sua roupa e rasga as suas vestes, uma postura de quebrantamento, se joga no chão, pega a terra, joga sobre a sua cabeça. Duas coisas:
atitude de quebrantamento e de humilhação, de sentimento de que é um trapo, de que não é nada, era essa de rasgar as próprias roupas. Quando alguém estava quebrantado, ele rasgava as suas vestes. Eu estou quebrantado, eu sou um trapo, eu não valho absolutamente nada. E quando alguém estava quebrantado, se aproximava, o rosto no chão, com a cara no chão e pó sobre a sua cabeça, num sinal: eu sou pó, eu não valho nada, eu não sou nada. Irmãos, e essa é a condição que nós temos aqui, que está acontecendo com Josué. Josué coloca a cara no chão, rasga a sua roupa e se coloca diante de Deus em oração. E do verso 7 ao verso 9, nós temos a seguinte oração desse líder. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para que nos entregasse nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Olha só, Josué argumentando: Senhor, o Senhor trouxe a gente aqui para a gente morrer. Josué falando com Deus dessa forma, irmãos. Josué é esse, irmãos, que está dizendo: tomara nos contentarmos, tomara nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos teus inimigos. Ai, Senhor, eu sei que o Senhor está errado. Antes a gente tivesse morrido lá atrás, mas eu estou sabendo e eu reconheço que Israel fracassou, Israel pecou, deu as costas para o Senhor. E aí diz isso, e ele faz ainda uma referência de um outro povo. Será que os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra? E então, que farás ao seu grande nome? Quando você se lembra de que Noé teve 3 filhos, Sem, Cão, Jafé. Esses 3 filhos, depois que a arca aportou em lugar seguro, que as águas baixaram, Sem foi para a região da Ásia Menor. Cã foi para a região da África. E Jafé foi para a região da Europa. Isso nos faz entender essa origem dos povos, das nações, a partir da vida dos 3 filhos de Noé. Sem, semitas. Cã, camitas ou cananitas. Jafé, jafetitas. Europa, frio. Pessoas brancas, pessoas que foram expostas ao frio, por isso os jafetitas, os semitas, judeus, árabes, com características específicas, os canitas ou cananitas, foram para a África, os africanos. Aqui, irmãos, nós temos Josué falando assim: será que os africanos vão vir aqui e vão debochar da nossa cara? E vão rir da nossa cara porque agora nós perdemos do povo de Ai? Josué, irmãos, está com medo de virar chacota por conta dessa derrota. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Senhor, o que vai ser feito? Vão vir aqui e vão debochar da gente. A preocupação de um líder, irmão, de fato é com a honra, com a autoestima, com o bem-estar de um grupo. Ele está argumentando, mas, irmãos, Deus é um Deus que não deixa o seu povo sem resposta, não deixa os seus filhos sem resposta, a sua igreja sem resposta. E a resposta de Deus, irmãos, ela tem alguns aspectos. O primeiro deles é uma resposta restauradora. Deus chega para Josué e diz: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Irmãos, há tempo de nós nos quebrantarmos diante de Deus, mas é tempo de nós nos levantarmos para reações às quais Deus quer que nós tenhamos, para que algum problema seja resolvido. Deus quer que nós tenhamos esse espírito de prontidão. E Deus fala, como quem diz: Josué, chega, você já se prostrou, agora levanta. Deus tem uma resposta clara. E a resposta de Deus, irmãos, não é uma resposta que busca aliviar a situação. Deus fala: Israel pecou e violaram a minha aliança.
Deus tem uma resposta assertiva. Vocês furtaram, dissimularam, disfarçaram, ocultaram, abafaram, camuflaram, agiram com falsidade. Isso tem a ver com furtaram e dissimular. A palavra dissimular significa vocês agiram com disfarçatez, camuflaram, bajularam, agiram com falsidade. Deus é assertivo. Deus mostra, irmãos, de maneira acusativa e confrontadora a causa daquele problema, a causa daquela derrota. Verso 12, ele fala assim: os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas, pois se fizeram condenados. Deus é acusativo e confrontador. Irmãos, hoje em dia nós não podemos ter uma palavra que seja meia verdade. O Senhor Jesus diz sim, sim, não, não. E aqui Deus não está passando pano para a nação de Israel. Deus não está passando pano para aquele povo. E Deus está sendo assertivo: olha, vocês não resistiram. Vocês não resistiram aos vossos inimigos porque tem coisas condenadas. E Deus então dá um ultimato. O que é um ultimato? É uma palavra final. Uma palavra final. Na guerra é o anúncio de que não haverá mais negociações. Agora é guerra mesmo. Nós estamos assistindo aí o mundo diante do fato de que a Croácia está sendo disputada. Apoio do Ocidente, apoio da Rússia. Não se sabe o que vai acontecer. Ainda não foi dado nenhum tipo de ultimato. Na década de 30, muitos croatas foram mortos por conta do fato de que a Croácia tem uma terra negra, uma terra extremamente produtiva. Então, a Croácia, estrategicamente, é um lugar de prosperidade, de agricultura. E alguns querem tomar a Croácia. Não foi dado o ultimato. Tomara a Deus que não venha tão cedo. Mas, irmãos, o ultimato é aquela última palavra antes de vir a guerra. Agora, aqui é Deus que está dando o ultimato. Deus é quem está falando com a nação de Israel. Portanto, irmãos, a proposta do ultimato de Deus é: dispõe-te e santifica, povo, e dize ao povo: santificai-os para amanhã. Deus está dando um ultimato, porque a palavra final, irmãos, seria uma sentença sobre todos. E Deus diz no seu ultimato: há coisas condenadas no vosso meio, e aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Ou seja, irmãos, a derrota era resultado da falta de santificação do povo. A derrota era porque o povo não estava vivendo a vida de maneira santa. Você pode me perguntar: pastor, mas Deus tomou a parte pelo todo? Deus tomou a parte pelo todo. O pecado em Gênesis 3 fez Deus expulsar os nossos primeiros pais do paraíso. O pecado nos dias de Noé fez Deus ceifar a humanidade. O pecado de Sodoma e Gomorra fez Deus enviar fogo e enxofre sobre aquelas duas cidades impenitentes. O coração endurecido de Faraó fez seu exército perecer quando o próprio Deus fechou aquela barreira de água que estava ladeada ali do povo hebreu. O pecado de Miriam fez com que a lepra fosse sobre o seu corpo. O pecado da murmuração do povo hebreu fez o povo andar vagando 40 anos. Irmãos, o povo hebreu poderia ter chegado na terra prometida em 2 semanas, 15 dias. 15 dias. Levaram quanto tempo? 40. Por quê? Desobediência, murmuração, dissimulação, idolatria. E aí está talvez o motivo pelo qual talvez muitos crentes não cresçam espiritualmente, porque de alguma forma, tal qual aquele contexto, há circunstâncias que não os conduzam ao crescimento espiritual, onde o apóstolo Paulo vai dizer lá no livro de Coríntios: olha, vós que poderiam ser mestres,
Leite vos dei, porque alimento sólido não podíeis suportar. Por quê? Murmuração, pecado, procrastinação e uma vida meia boca diante de Deus. Irmãos, o que está acontecendo? Deus está confrontando. O pecado de murmuração fez com que a nação fosse picada por serpentes. E agora, irmãos, o pecado trouxe derrota diante de um enfrentamento que poderia ser vencido de maneira rápida e precisa, cirúrgica. A frase que diz: Deus sem você, Deus sem o homem, continua sendo. E você sem Deus? Se você sem Deus, você não é nada. E parece-me então que o argumento que eles usam aqui para dizer: olha, nós vamos lá, nós vamos enfrentar o povo de Ai, vamos levar umas 2, 3 mil pessoas e vai ser rapidinho, a gente derrota aquele povo. Parece-me que eles já tinham esquecido de Deus, e essa postura que é dita a Josué prefigura um pouco dessa autonomia. Eu dou conta, eu resolvo, eu não preciso mais da ajuda de Deus. O triunfalismo lá atrás pode ter gerado uma ideia de que agora nós somos fortes, nós não precisamos mais de Deus. Muitos crentes fazem isso. Eu já tive vitórias, mas não busca mais, mas não se quebranta mais, mas não se coloca mais diante de Deus. Agora, irmãos, o que nós temos é que, de uma vez por todas, o pecado precisava ser corrigido, a disciplina precisava ser aplicada, o temor de Deus deveria ser restaurado na vida daquele povo, e na sondagem de Deus, lembrando que as Escrituras nos ensinam, Salmos 32, Salmos de número 51, Deus é um Deus que sonda, Salmos 139, Deus é um Deus que sonda, que sabe tudo que acontece na sua onisciência, onipresença e onipotência. Deus é um Deus que sonda, e aqui a sorte vai indo, talvez, da ideia do geral para o particular. Como foi um pecado que, na verdade, veio de um contexto particular e que atingiu o todo, agora, de maneira específica, Deus faz o caminho contrário, começa do todo. E aí, nessa sondagem de Deus, vem uma análise sobre as tribos. Qual a tribo que está causando esse problema? Depois veio, qual a família que está causando esse problema? Depois veio, qual a casa que está originando esse comportamento pecaminoso, que Deus está dizendo que tem coisas condenadas? Depois, por fim, veio, qual o homem, qual o chefe, qual o indivíduo que está praticando isso e que está fazendo com que nós sejamos derrotados por conta do fato de que o pecado está presente na vida do povo. Irmãos, se lembram, para onde fugirei? Do teu espírito, ou da tua face. Se subo aos céus, se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Esse texto não tinha sido escrito ainda, mas de Deus não se pode ocultar e nem esconder. O motivo da derrota foi uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro. Simbolismo. A capa babilônica, sinal de status, sinal de proteção também de insetos, proteção de frio, calor, mas a capa babilônica dava um sinal de posição. Eu quero essa capa porque ela me dá uma ideia de uma posição, lembrando que a Babilônia, Babel, tinha toda uma presença e uma influência no contexto, desde quando tentaram construir a torre de Babel, em Gênesis capítulo 6. Já desde aquele momento, já criava na mente das pessoas essa ideia de um lugar de proeminência, representando esse mundo. Eu quero essa capa. Segundo, 200 ciclos de prata, recurso, uma barra de ouro, a ideia de riqueza. Então, se a gente olhar, irmãos, o que Acã ele está buscando proteção, recurso e riqueza. E Deus falou assim: eu não quero que vocês busquem proteção, recurso e riqueza em ninguém.
Parece-me então que Acã revela um momento de crise de fé, ou crise de confiança, porque não era só o fato de ter a capa, a prata e o ouro, mas uma desconfiança na intervenção e na providência de Deus, que abriu o mar, que proveu o povo quando havia necessidade de comida, de alimento, de ser conduzido durante o dia, durante a noite, que não permitiu que a roupa de nenhum deles fosse desgastada. Havia uma crise. E nessa crise, irmãos, nós temos agora o fato que no verso de número 23 diz que trouxeram a Josué, os filhos de Israel, as coisas condenadas e as colocaram diante do Senhor. Depois de identificado que a capa estava na casa de Acã, amontoada, escondida em um dos seus compartimentos do lar, os objetos estavam ali, aquilo foi apresentado diante do Senhor. Isso nos mostra, irmãos, que Deus quer que nós apresentemos e mostremos para Ele onde é que está a sujeira do nosso coração. Eu não sei aqui, quantos conhecem aqui a Edmeia Guedes Williams? Quantos aqui? Alguns aqui conhecem. Eu e Verônica, nós podemos dizer que a gente é amigo da Edmeia. Ela já esteve na nossa casa várias e várias vezes em São Paulo. Quem é a Edmeia? É uma pregadora, mora no Rio de Janeiro, foi casada com um engenheiro, e ela viveu muito tempo no Iraque, naquele tempo em que havia uma exploração de brasileiros de trabalho lá no Iraque. E o tempo que ela estava lá, até porque seu marido era vivo, ela frequentou as bibliotecas no contexto do Iraque. Você sabe que o Iraque é a antiga Babilônia, né? E ela frequentou, e ela conquistou a simpatia de pessoas ali, que ela teve acesso aos mais variados textos. Então, ela tem um cabedal histórico, arqueológico, geográfico fantástico. Ela é teóloga e é psicóloga também. E lá no Rio de Janeiro, ela trabalha num projeto social chamado, lá no Morro da Dona Marta. E essa irmã é uma conferencista, ela fala em vários lugares, mas ela passou a ser conferencista depois que houve a morte do seu marido, porque, embora com todo esse conhecimento, o seu marido não permitia que ela fosse à igreja e que ela lesse a Bíblia. E o lugar que ela escondia a Bíblia era no congelador da sua casa, de maneira que ela escondia em páginas e deixava lá. Então, quando ele não estava, ela pegava a página da Bíblia e começava a ler, porque ele ficava irado por conta disso. E aconteceu que um desses momentos, ela conta que ela estava lendo a Bíblia, uma parte da Bíblia, o marido chegou, ela teve que amassar, como quem amassa um papel assim, amassou e mastigou, porque ela tinha medo do que poderia acontecer com ela se o marido visse ela lendo a Bíblia. Resultado, irmãos, esse homem adoeceu, esse homem veio a falecer, e Deus deu um chamado para ela. Essa mulher passou, então, a ser uma pregadora, uma pregadora exemplar, mulher de Deus. E como todo homem é pecador, ela, pecadora também, ela conta que certa vez aconteceu que ela tinha sido chamada para participar de uma reunião. Só que ela não queria ir na reunião e ligaram para ela: olha, Edmeia, por favor, esteja na reunião conosco. Só que ela não queria ir na reunião. Ela chegou e disse: olha, eu não vou na reunião porque eu tenho uma outra reunião. Só que ela não tinha nada. Ela mentiu. Eu tenho uma outra reunião. E aí ela disse que, para argumentar acerca dessa questão, ela encerrou esse telefonema. Aí então ela teve que marcar a outra reunião que ela não tinha para justificar o quê? A mentira dela. E aí então ela conta que marcou essa reunião, mas chegou no momento que o Espírito Santo não deixa. Ela se atinou da besteira que ela fez. Se atinou daquilo
E ela falou: nossa, o que eu fui fazer? Aí a primeira atitude dela foi dizer assim: como eu sou mentirosa, como eu minto. E ela falou: como eu gosto de mentir. E depois, por fim, depois disso tudo, incomodada com essa situação, ela resolveu tratar aquilo com verdade. Mas a lição que eu aprendi com a Edmeia nessa história que ela contou em uma das igrejas que eu pastoreei, é que Edmeia chega e diz assim, que nós precisamos, irmãos, aprender a dizer a Deus onde é que estão as coisas escondidas na nossa vida. E ela teve que aprender a dizer: como eu sou mentirosa, e como eu gosto de mentir. Eu não sei que qualificação você poderia dar a algum tipo de comportamento pecaminoso na sua vida, mas a grande questão é que Deus queria que a nação de Israel apresentasse: olha, Senhor, nós estamos aqui com o pecado, e o pecado são a capa babilônica, as moedas de prata e a barra de ouro, está aqui, esse é o nosso pecado. Irmãos, santificação sem apresentar os nossos pecados diante de Deus não é santificação. Nós precisamos dar nome àquilo que nos atrapalha na nossa vida espiritual. E comumente nós fazemos o quê? Chegamos à noite cansados e falamos com Deus da seguinte forma: Senhor Deus, perdoa a minha multidão de pecados. Multidão? Quais pecados? Senhor, eu tenho dificuldade nisso. Senhor, eu não consigo lidar com essa situação. Essa tentação é um grande problema para a minha alma. Esse problema de relacionamento me afeta. Senhor, eu tenho problema com aquilo que é do outro, eu tenho a tendência de tomar aquilo que é do outro para mim. Senhor, meus olhos me atrapalham, minha mente me atrapalha. Senhor, irmãos, nós precisamos começar a dar nome aos bois. E o que eu aprendi com a irmã Edmeia Guedes Williams, que ela falou: enquanto nós não dermos nome aos bois, Deus não trata do nosso pecado. Perceba então a fala de Deus para a nação: dispõe-te e santifica, tenha a disposição de lutar contra o pecado e ter uma vida separada do pecado. Irmãos, no Velho Testamento, a justiça de Deus veio sobre Acã e sobre a sua casa. E a justiça veio de maneira a sentenciar Acã e a família dele toda com a morte. No Velho Testamento, a justiça era aplicada também com a morte. Toda a família de Acã foi punida com a morte. E o local onde veio acontecer se chamava Vale de Acor. Acor, ou Vale de Acor, passou a ser, na Bíblia, a partir daquele momento, um lugar de simbolismo pedagógico. Um lugar que talvez representasse fracasso, um lugar que talvez representasse derrota, lugar onde Deus leva alguns até para falar-lhes ao coração. Você se lembra daquele momento em que Deus levanta o profeta Oséias, e de tanto insistir para que Gomer abandonasse o seu pecado. Gomer já tinha prostituído, tendo 3 filhos bastardos de um relacionamento de infidelidade, traindo Oséias. E por fim, Deus disse que estaria levando Gomer para o deserto. E há uma referência, no capítulo de número 2, verso 15, que Deus levaria Gomer para o vale de Acor. Entre Josué e Oséias, há uma distância muito grande, irmãos. Josué, Calebe, Juízes, Samuel, Saul, Davi, Salomão, Roboão, Jeroboão, profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Daniel, lá em Oséias, quase entre aí o ano 600 e pouquinho, lá em Oséias, Deus está falando: eu vou ter que levar Gomer para o vale de Acor.
E quem sabe, levando Gomer para o vale de Jacó, eu consigo falar-lhe ao coração. Irmãos, o vale de Jacó, ele tem essa representação da ideia de um lugar onde Deus leva, muitas vezes, cada um de nós, para a gente ver o que o pecado fez na vida de outros e o que o pecado pode fazer nas nossas vidas. Não é essa a descrição, mas você se lembra que o filho pródigo, nós poderíamos dizer que o filho pródigo estava no vale de Jacó. Você se lembra da fala do filho pródigo, quando ele estava lá comendo as alfarrobas dos porcos? Ele tem lembrança daquilo que estava acontecendo na casa do pai. Ele fala: quantos trabalhadores de meu pai estão lá se deliciando, se deleitando, e eu estou aqui. Deus falou ao coração: ai de mim. Arrependido, voltou para a casa do pai. Irmãos, portanto, quando Deus muitas vezes quer falar conosco, Ele pode nos levar para esse vale. Porque parece que os mecanismos que Ele está usando para chamar a nossa atenção, para que a gente lute contra o pecado e não deixe que o pecado predomine sobre a nossa vida, já não faz mais sentido. Nos tornamos insensíveis. E essa insensibilidade espiritual faz com que muitas vezes Deus permita que a gente seja levado para o vale de Jacó. A luta, dificuldade, sofrimento, perturbação, para chamar a nossa atenção, para ver se a gente, caindo em si, tal qual Pedro, caindo em si, tal qual o filho pródigo, temos lugar de arrependimento. Para Acã não teve lugar de arrependimento, o lugar se tornou simbólico, para mostrar que não precisava chegar até aquele ponto. Mas em outros momentos da história, Deus quer mostrar: olha, cuidado para não ser levado para o deserto no vale de Jacó, onde eu quero chamar a sua atenção para que você se volte para mim. Portanto, irmãos, eis que o Senhor diz: eis que atrairei e levarei para o deserto, lhe falarei ao coração, e lhe darei ali as suas vinhas, e o vale de Jacó por porta de esperança, será ela obsequiosa. Ou seja, quem sabe no vale de Jacó ela tem desejo por mudança, tenha desejo por quebrantamento, tenha desejo de ter a vida transformada. No caso de Acã, irmãos, não teve a oportunidade de arrependimento. A ira de Deus foi manifesta com o aplacamento da ira de Deus, com a sentença sobre a vida de Acã, e aí a paz reinou sobre Israel, de maneira que o pecado foi extirpado daquele contexto. Concluo. Por qual motivo tudo isso aconteceu nessa história? Por qual motivo tudo isso aconteceu? Palavra simples, mas com um prejuízo absurdo, porque Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Tudo isso aconteceu por causa do pecado. Então, irmãos, o pecado não deve ser tratado como qualquer coisa. É apenas uma questão moral, religiosa, regras da igreja. Não. O pecado separa cada um de nós do nosso Deus. O pecado traz derrota pessoal. O pecado traz derrota familiar. O pecado traz prejuízos para a coletividade. O pecado requer a morte como consequência. O pecado praticado, se não tiver arrependimento, não haverá um caminho de recomeço. A santidade é uma ordem, por isso que o Senhor Deus disse para Josué: dispõe-te e santifica. Não tem como falar de santificação sem lembrar dessa história. E sem lembrar que Deus está falando também a mesma coisa conosco. Comigo, com você, nós líderes, os que não têm cargo de liderança, mas são cristãos, de gente de Jesus. O grande desafio, você, tanto o seu quanto o meu, é de lutarmos contra o pecado. Sabemos que nesse mundo estamos sob a influência do pecado, mas que não estejamos mais sobre o domínio do pecado, porque o salário do pecado é a morte.